Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos da nossa disciplina de Teoria Geral do Processo do Trabalho. Hoje nós vamos iniciar a matéria de jurisdição e competência. Primeiro, nós vamos analisar as características da jurisdição, depois trazer um conceito de jurisdição e competência, para a gente fazer a diferenciação, que não é a mesma coisa, jurisdição é uma coisa, competência é outra. E aí nós vamos iniciar as competências. Competências que se dividem em competência material, competência territorial, competência que é aquela em razão do local, em razão da matéria. São as competências que nós vamos analisar, que são os limitadores da jurisdição. Portanto, características da jurisdição, iniciando, portanto, a nossa aula de hoje, com algumas características para a gente poder entender mais o que é jurisdição, afinal de contas, né? O que a gente define como jurisdição. Primeira característica, podem anotar aí, para deixar bem claro, a jurisdição é uma atividade provocada. Atividade provocada. O que isso significa? Significa dizer que nós já vimos até lá no princípio da demanda que os juízes não vão em busca de ações, em busca de litígios, de conflitos para trazer para o Poder Judiciário. Não, os juízes estão lá inertes, tranquilos, esperando que eles possam ser provocados. No momento que eles são provocados, inicia-se aí, portanto, conduzido pelo magistrado, inicia-se um processo judicial, um conflito entre as partes, uma demanda judicial que vai ser resolvida ou pelo juiz de primeiro grau ou, se houver recurso, pelos tribunais de instâncias superiores. Ok, senhores? Então, essa é a primeira característica que nós temos que analisar da jurisdição. Segunda característica, anotem aí, a jurisdição é uma atividade pública. Atividade pública. O que significa que a jurisdição é uma atividade pública? Significa dizer que a autotutela está proibida. Então, numa civilização moderna, não existe mais autotutela, não existe mais olho por olho, dente por dente. Não, nada disso. Então, se eu tenho um conflito com alguém, independente da área que nós estamos falando, se for um conflito trabalhista, como é no nosso caso, se for um conflito lá da esfera civil, um acidente de trânsito ou coisa parecida, não é permitida a autotutela. Eu não vou resolver na lei do mais forte. Não, não tem como isso aí acontecer. Então, a jurisdição é uma atividade pública onde as partes procuram o Poder Judiciário para que seja resolvido o conflito. Lá pelo Poder Público, pelo Poder Judiciário. Ok? Terceira característica é a característica da imperatividade. O que é imperatividade, senhores? Imperatividade significa dizer, a grosso modo, que a decisão proferida lá pelo Poder Judiciário, independentemente de qual órgão, de qual grau de jurisdição vai proferir uma decisão final, aquela decisão será tida como a decisão justa, a decisão que as partes deverão aceitar, independentemente das partes concordarem com aquela decisão. Mesmo que as partes discordem, que é a coisa mais comum do mundo, pelo menos uma das partes discordar da decisão, vai ter que aceitar. Então é algo imperativo, é algo que foi dado uma decisão, evidentemente uma decisão que obedeça àqueles princípios que nós vimos, principalmente o princípio do devido processo legal, que é a união dos demais, que esteja tudo conforme os trâmites legais, e aquela decisão terá que ser aceita. É uma decisão justa, porque obedeceu todos os princípios processuais constitucionais e normas aplicáveis ao processo. Então, imperatividade nesse sentido. Próxima característica é a característica da imutabilidade. Imutabilidade. O que é imutabilidade? É aquela formação de uma coisa julgada. Formação da coisa julgada
onde aquela decisão, depois de esgotada a possibilidade de recursos, ela se torna imutável, se torna não modificável mais. E as partes terão que aceitar pela formação da coisa julgada. Próxima característica, a característica da indeclinabilidade. Indeclinabilidade. O que a gente já acabou vendo quando falou lá dos princípios processuais constitucionais, que significa dizer que o Poder Judiciário, no momento que ele é provocado, ele não pode simplesmente declinar e dizer, olha, este caso não é para a gente não vai julgar, isso aqui não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Por mais irrelevante que aquele conflito seja, se caiu lá no colo do juiz, o juiz não pode simplesmente declinar e dizer, não posso julgar. Pode acontecer de cair algo relativo a uma matéria de outra área do direito, uma matéria do direito civil, no colo de um juiz trabalhista, aí sim ele pode declinar, mas é diferente. Ele vai declinar para um outro órgão do Poder Judiciário. Não simplesmente dizer, o Poder Judiciário não julga isso aqui. É diferente. Agora, quando cai lá um conflito envolvendo os padres, por exemplo, um padre, a igreja querendo ser bispo, não deixando ele ser bispo, enfim, aquelas coisas lá que a gente já deu como exemplo, que está lá naquela obra maravilhosa do professor José Tessiner, aí, simplesmente, o juiz não vai poder dizer, olha, isso aqui não é com a gente, isso aqui vai lá julgar de forma administrativa, que nós aqui não vamos nos meter, não vamos interferir nisso aí. Não, caiu lá no colo do Poder Judiciário, pelo princípio da indeclinabilidade, o Poder Judiciário vai ter que se manifestar, dando uma decisão ou favorável ou desfavorável, procedente ou improcedente em relação àquela matéria. Só que não vai simplesmente ficar em cima do muro e dizer, não, isso aqui não é com a gente. Essa é a característica da indeclinabilidade. E, por fim, a característica da investidura, que também tem relação lá com os princípios que nós analisamos, que significa dizer que lá no Poder Judiciário, quem vai julgar a nossa causa vai ser um juiz que foi previamente aprovado num concurso de provas e títulos, e ele está lá exercendo a sua função de juiz natural. Então já existe um tribunal, já existe um juízo que vá decidir aquela causa. Ok, senhores? Portanto, essas são as principais características quando a gente fala de jurisdição. Entendendo já essas características, a gente passa para um conceito. Eu trouxe aqui o conceito do doutrinador Marcelo Abelha, que ele fala de forma muito clara, muito fácil de compreender, o que é jurisdição e, por sua vez, já o que é competência. Sendo a competência um limite daquela jurisdição, limitador da jurisdição. Então, vamos lá. Eu vou ditar aqui para vocês, anotem no caderno, conceito, portanto, de jurisdição e competência do autor Marcelo Abelha. Jurisdição é o poder que o Estado avocou para si de dizer o direito. Portanto, jurisdição é o poder que o Estado avocou para si, para ele lá, para dizer o direito. Ponto. Competência é o limite da jurisdição. Competência é o limite da jurisdição. E aí vem a frase clássica depois, que é muito interessante. Veja bem. Todo juiz competente possui jurisdição. Todo juiz que tem competência, ele ao mesmo tempo também possui jurisdição. No entanto, mas nem todo juiz que possui jurisdição possui competência. Que é justamente, fecha aspas, que é justamente quando a gente está falando de um juiz que ele tem jurisdição, porque se o juiz tem competência, ele vai ter jurisdição, e ele recebe uma causa no seu colo que é de outra área do direito. Ele vai ter jurisdição? Sim, só que ele não tem competência, porque existe um limitador. A competência é o limite da jurisdição. A competência, daqui a pouco, de um juiz trabalhista receber um processo lá do direito civil
de direito de família, por exemplo, tem nada a ver aqui com a gente, o juiz vai dizer, olha, eu não tenho competência para julgar este processo de natureza civil lá do direito de família. Então, aí eu vou declinar, e aí o juiz vai querer que o processo vá lá para a seara do direito civil, lá para o processo civil, e não aqui para nós do processo do trabalho. Um exemplo apenas, tá? Então, esse é o conceito de jurisdição, bem didático, pelo autor Marcelo Abelha, trazendo também o conceito de competência. Sabendo a diferença já entre jurisdição e competência, a gente entra agora nas competências, como eu tinha dito para vocês. Entramos agora no que é competência. A primeira competência que nós vamos analisar, no meu modo de ver, a mais importante de todas. A competência em razão da matéria. Competência em razão da matéria. O que significa dizer justamente esses exemplos que eu trouxe para vocês. O que nós aqui na seara trabalhista vamos ter o poder de julgar, de apreciar? Nós, como advogados, o que nós poderemos ajuizar ações aqui na esfera trabalhista e nós, como juízes, o que nós vamos, de fato, aceitar para nosso julgamento e o que nós não vamos aceitar. Quando a gente fala de competência material ou competência em razão da matéria, nós estamos falando de competência absoluta. Competência absoluta da qual ela tem que ser dita, inclusive, de ofício pelo juiz. Se cai alguma matéria na Justiça do Trabalho que não seja de competência da Justiça do Trabalho, o juiz de ofício deverá mencionar isso e extinguir o processo sem resolução do mérito. Evidentemente que nós, como advogados de defesa, isso nós vamos ver semestre que vem, se tem uma matéria que cai na Justiça do Trabalho contra o nosso cliente, nós somos os reclamados na Justiça do Trabalho, nós vamos elaborar uma contestação e na nossa contestação, lá nas preliminares da contestação, nós já vamos colocar lá da incompetência absoluta, incompetência em razão da matéria. E vamos dizer por que aquela ação não deve ser apreciada e julgada pelo juiz trabalhista e sim lá pelo juiz civilista lá no processo civil. Só que para isso nós precisamos saber o que é competência da Justiça do Trabalho e o que não é competência da Justiça do Trabalho. E é aí que eu chamo a atenção de vocês, senhores. Claro que já faz um bom tempo, mas houve uma alteração extremamente significativa. A emenda constitucional número 45, lá de 2004, quando vocês não estavam nem pensando em cursar o curso de Direito, 2004, eu estava lá na faculdade fazendo o curso de Direito, era um dos temas que mais se falava lá na área trabalhista, quando eu estava cursando o curso de Direito, era essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho. A emenda constitucional número 45 de 2004 ampliou significativamente a competência da Justiça do Trabalho. Mas antes de tratarmos da emenda constitucional número 45 de 2004, cabe a nós fazer referência a onde que está a competência material da Justiça do Trabalho. Ela está no artigo 114 da Constituição Federal. Artigo 114 da Constituição Federal vai nos trazer a competência material da Justiça do Trabalho. Vamos dar uma lida no caput do artigo 114 da Constituição Federal. Vem comigo, portanto, senhores. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar dois pontos. Então, ali o caput vai trazer um rol de possibilidades, um rol de incisos do artigo 114 do que é competência da Justiça do Trabalho. E aí eu pergunto para vocês, primeira pergunta que deve ser feita, o rol do artigo 114 da Constituição Federal, ele é um rol taxativo
ou ele é um rol meramente exemplificativo? Primeiro, qual a diferença de um rol taxativo para um rol meramente exemplificativo? Taxativo significa que só aquilo que está ali deverá ser, neste caso aqui, competência da Justiça do Trabalho. Se eu estivesse falando de outra coisa, seria em relação a outra coisa. Mas é só o que está ali que deve ser considerado. Rol meramente exemplificativo significa que os incisos são exemplos. Exemplos do que deve ser respeitado de acordo lá com o que diz o enunciado do caput. Exemplo significa que admite-se outras hipóteses. E aí eu faço a pergunta novamente. O rol o rol do 114, tá? Estou com 414 na cabeça. O rol do 114 da Constituição Federal, ele é um rol taxativo ou meramente exemplificativo? Se vocês forem ler todos os incisos, vocês vão conseguir chegar à conclusão simples e fácil de que o rol do 114 da Constituição Federal é um rol meramente exemplificativo. Rol meramente exemplificativo. Como que vocês vão chegar a essa conclusão? Quando vocês chegarem lá no inciso 9º, o último inciso lá do 114. Então vamos de novo. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, direto lá para o inciso 9º, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Outras? Quais? Não sei. Outras controvérsias. O legislador, ele foi muito claro na intenção dele. A intenção do legislador constitucional foi justamente essa. Eu vou estabelecer um inciso que abre a possibilidade de outros conflitos decorrentes da relação de trabalho. Quais? Não sei. Mas daqui a pouco a gente pode analisar, pegar lá, isso aqui pode ser, vamos botar lá como fundamentação o artigo 114, inciso 9º da Constituição Federal. Então, fica claro, evidente que o artigo 114, ele traz hipóteses, ele traz os seus incisos como exemplo. Significa que podemos sim ter outras controvérsias que se encaixam aqui na competência da Justiça do Trabalho para o juiz do trabalho, os tribunais do trabalho apreciarem o conflito. Primeira delas, e a que mais chama atenção, é justamente a ampliação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Emenda Constitucional 45 de 2004. Senhores, antes de 2004, era competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar as lides decorrentes da relação de emprego. Lides decorrentes da relação de emprego. Bom, eu vou ler agora a nova redação, não tão nova assim, porque é nova redação desde 2004, já tem bastante tempo, tá? Mas que chama atenção porque trouxe uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Então vem comigo. Artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho. As ações oriundas da relação de trabalho. O que mudou? Antes eram as ações oriundas da relação de emprego. Agora é da relação de trabalho. E aí vocês devem estar se perguntando, sim, mas grande coisa, mudou a nomenclatura. Não, não é só isso, não. Relação de trabalho é uma coisa, relação de emprego é outra. Então, para quem ainda não sabe a diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego, vamos lá. Senhores, relação de trabalho é gênero. Relação de trabalho é gênero do qual relação de emprego é uma de suas espécies. A principal, mas é uma de suas espécies. Então nós temos lá a relação de trabalho como gênero, e aí nós temos as espécies. Quais as espécies de relação de trabalho? Relação de emprego, que tem o vínculo de emprego do artigo 3º da CLT.
relação de trabalho eventual, trabalho autônomo, trabalho voluntário, trabalho até do estagiário, e aí vai. Todas as formas de trabalho estão como espécies discriminadas do amplo relação de trabalho. O que é uma relação de emprego, senhores? Relação de emprego é aquela que nós temos os 4 requisitos do artigo 3º devidamente preenchidos, concomitantemente. Se faltar um deles, nós não temos mais relação de emprego e nós vamos passar a ter uma relação de trabalho. E aí pode ser um trabalhador eventual, um trabalhador autônomo e por aí vai. Então vamos pegar, fazer um apanhado geral aqui do que vocês já tiveram lá em direito material, mas simplesmente para relembrar e encaixar aqui no nosso caso concreto. Relação de emprego. Quais são os 4 requisitos, senhores? Vamos lá, então. Primeiro deles, pessoalidade. Pessoalidade. Foi aquele empregado que eu contratei, é aquele que eu quero que preste serviço para a minha empresa. Não vai ficar sendo substituído por qualquer outro, quando ele bem entender. Então, ele está doente, não está a fim de trabalhar, ou foi viajar para visitar um tio longe, enfim, e vai mandar um amigo dele para trabalhar no lugar dele. Não, não pode. Tá? Não pode. Foi ele que foi contratado. Pessoalidade. Segundo, subordinação. Ou seja, o empregado ele recebe ordens de um superior hierárquico. Então, o empregador tem o poder de direção para dar ordens nos seus empregados. Se o trabalhador não recebe ordens, ele não é mais empregado, ele é um autônomo já. Não vai mais ser empregado e vai ser considerado relação de trabalho, mas como autônomo. A espécie sai lá de relação de emprego e vai para autônomo, relação de autônomo. Terceiro requisito, não eventualidade. O que é não eventualidade? Significa que ele tem uma continuidade, ele tem uma determinada frequência. Então, um empregado, um trabalhador, gênero, que trabalha uma vez a cada 10 dias, ele é empregado? Não, não é. Por quê? Porque embora ele possa receber ordens, embora ele possa até ter pessoalidade, mas ele não tem o requisito da continuidade, da frequência. Ele vai uma vez a cada 10 dias, não dá para considerar que ele é um empregado. Ele precisaria de uma frequência maior. Então, por exemplo, 3 vezes por semana. Se ele vai 3 vezes por semana, bom, aí, ok, está considerado como um trabalhador não eventual, que é o requisito que a gente exige lá no artigo 3º. Se ele é um trabalhador que vai uma vez a cada 10 dias, ele sai lá da espécie empregado, relação de emprego, e vai para a espécie trabalho eventual. Só que ainda o trabalho eventual ele está dentro do gênero relação de trabalho. Ele é um trabalhador, mas ele não é empregado. Compreendem? Trabalhador, mas não empregado. E o quarto requisito, que é a remuneração. Então, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e remuneração. Ou seja, se eu estou prestando um serviço, eu quero ser algo em contrapartida. Um salário. Eu recebo o salário, beleza, tu é empregado. Tu não recebe nada, tu não é empregado. Tu pode ter pessoalidade, podem querer que seja tu para exercer aquela função, tu pode até receber ordens, tu pode trabalhar de segunda a segunda, claro, segunda a segunda não digo, mas 5, 6 vezes por semana naquela empresa, só que tu não recebe nada. Se tu não recebe nada, tu não é empregado. Tu é o quê? Um trabalhador voluntário. Claro, evidentemente, se for aquela intenção, tu assinar como trabalhador voluntário, como uma espécie de ONG, enfim, tu é um trabalhador voluntário, tu tem outras metas na tua vida. Então, tu quer ajudar pessoas carentes, enfim, como foi meu caso, eu trabalhei lá no Projeto Pescar, que era isso. Tá? Eu não tinha intuito nenhum de receber. O meu intuito era poder contribuir lá para o projeto, que era um projeto que ajudava pessoas carentes. Então, eu ia 3 vezes por semana, tinha alguém que mandava em mim, e
E eu fui escolhido para isso, ou seja, tinha pessoalidade. Tinha 3 requisitos, mas faltava o 4º para eu ser empregado deles. Qual era o 4º requisito? A remuneração. Eu não ganhava nada, era zero. Zero. Por quê? Porque eu assinei lá um contrato de trabalhador voluntário. Ou seja, eu saio lá da espécie relação de emprego e vou para a espécie trabalhador voluntário. Trabalhador voluntário. Ok, senhores? Portanto, antes de 2004, competia à Justiça do Trabalho analisar e julgar casos relativos à relação de emprego, oriundos de uma relação de emprego, ou seja, se preencher os 4 requisitos. Daí eu estou falando lá do caso do empregado que nunca recebeu férias, por exemplo, do empregado que fazia horas extras e não recebia o adicional correspondente, do empregado que foi despedido e não recebeu as verbas rescisórias, etc, etc, etc. Muitas causas que caíam na Justiça do Trabalho, só que só relativas à relação de emprego. Agora, reparem que a competência da Justiça do Trabalho, de acordo com o inciso 1º, diz as ações oriundas da relação de trabalho. Relação de trabalho, que é gênero e que engloba todas aquelas espécies. Portanto, relação de trabalho. Reparem a amplitude que nós temos. Agora, se eu estou lidando com um trabalhador eventual, por exemplo, quem é um trabalhador eventual? Exemplo clássico aí da diarista. Então, vocês chamam lá, de vez em quando, uma faxineira ou um cozinheiro para ir uma vez a cada 15 dias na casa de vocês. E não pagam esse cara aí. O cara vai reclamar, é óbvio. Se vocês não pagarem por bem, o cara vai acionar a justiça. O cara vai acionar qual justiça? Antes de 2004, esse camarada aí, ou essa camarada, ela ia acionar lá a justiça civil. Ia ser um processo civil. Com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, causas envolvendo trabalhador eventual cai aqui para nós também. Cai aqui para nós. O artigo 114, inciso 1º, deixa claro. Compete à Justiça do Trabalho julgar as causas, inciso 1º, as causas oriundas, conflitos oriundos da relação de trabalho. Trabalhador eventual é uma das espécies lá do gênero relação de trabalho. Agora, senhores, a relação de trabalhador autônomo, também, mesma coisa. Cairá na Justiça do Trabalho. Agora, cuidado. Cuidado quando a gente fala em relação de consumo. Relação de consumo, senhores. Por que eu chamo a atenção de vocês quando a gente fala de relação de consumo? Porque a linha é muito tênue entre o trabalhador eventual e o trabalhador que trabalha como relação de consumo. Vamos ver, então, um exemplo. Um exemplo que nós temos, onde nós podemos imaginar, e exemplo não é meu, exemplo do Carlos Henrique Bezerra Leite, para tentar entender um pouco melhor essa relação de consumo. Porque se a gente estiver falando em relação de consumo, não é competente a Justiça do Trabalho. Direito do consumidor, você sabe que não vai cair aqui. Direito do consumidor cai lá na esfera comum, lá na vala comum do processo civil. Então não é um juiz trabalhista que vai julgar uma relação de consumo oriunda de um serviço prestado por alguma empresa, enfim, quando nós tivermos um consumidor como destinatário final daqueles produtos ou serviços. Então, se a gente imaginar um exemplo onde nós temos, de um lado, uma clínica, onde essa clínica tem um médico, que esse médico não é empregado da clínica, esse médico não recebe ordens da clínica, mas o médico está lá
prestando serviços para aquela clínica. Então, existe uma relação entre o médico e a clínica. Por outro lado, existe também uma relação jurídica entre o médico e aquele paciente, que é um terceiro. O paciente que vai ser atendido pelo médico na clínica. E nós temos uma terceira relação, que é entre o paciente e a clínica. E aí vocês reparem a diferenciação. Se nós tivermos um conflito envolvendo aquele médico e aquele paciente, o que nós teremos? Uma relação de consumo. Então vamos supor que o paciente foi lá no médico e pediu para ajustar a sua orelha. A orelha do paciente era muito grande, ele queria que a orelha ficasse mais bonitinha, menorzinha. Uma relação de cirurgião plástico. Uma cirurgia plástica para corrigir uma orelha que era muito grande. O médico foi lá, fez o procedimento e o cara ficou sem orelha. Imagine, com horror. Sem orelha. Houve um dano àquele paciente vai ajuizar uma ação contra o médico. Onde que o paciente vai ajuizar a ação contra o médico? Isso é uma prestação de serviços de natureza lá do direito consumidor. Paciente como destinatário final de um serviço oferecido pelo médico. Sendo assim, essa relação não vai cair na justiça do trabalho. Não. Essa relação de natureza do direito do consumidor, ela vai ser julgada lá pelo juiz da esfera civil. A mesma coisa que se o paciente tiver algum tipo de conflito contra a clínica, ele também. A clínica fez o quê? Prestou um serviço de natureza lá consumerista. E isso vai ser decidido lá no direito civil. Relação de consumo também. Agora, se houver um conflito entre o médico e a clínica como tomadora de serviços, embora não exista uma relação de emprego, existe uma relação de trabalho. E esta relação de trabalho que o médico tem com a clínica, se houver algum tipo de conflito, a clínica como tomadora dos serviços do médico, esse conflito deverá ser resolvido na Justiça do Trabalho. Por que isso? Pela ampliação da competência material da Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma ampliação. Se fosse antes de 2004 essa relação, existe um vínculo empregatício? Não existe. Se não existe, isso vai lá para a esfera comum. Vai lá para a esfera civil. Mas, como foi ampliada a competência em 2004 com a emenda constitucional, número 45, isso passa a ser uma relação de trabalho. E relação de trabalho é julgado aqui na Justiça do Trabalho. Reparem, é difícil a gente analisar e confirmar uma diferença se é uma relação de trabalho eventual ou uma relação de consumidor. Então, se a gente está na nossa casa e a gente chama lá um eletricista para arrumar o problema de energia elétrica da nossa casa que está com um defeito, e a gente não paga ele vai querer nos processar. Isso ele vai processar onde? É difícil a gente imaginar, porque é uma relação que é de consumidor, mas ao mesmo tempo poderia ser um trabalhador eventual. Só que aí a gente faz a diferenciação. Um trabalhador eventual, senhores, ele vai de vez em quando. Vai a cada 15 dias, como é a diarista, como é o jardineiro. Aí foi um caso isolado. Um caso totalmente que vai lá para se encaixar no direito do consumidor. Então, quando a gente tem o fornecedor de serviços como uma empresa ou o destinatário final como uma pessoa jurídica, aí a gente já está falando de uma relação de consumo propriamente dita. Agora, no caso lá da diarista, nós temos pessoas físicas. Então, são formas da gente tentar fazer uma diferenciação, que não é fácil, repito a vocês, não é fácil fazer essa diferenciação.
Por isso que muitas vezes a gente acha que aquele conflito vai cair na Justiça do Trabalho e cabe nós, como advogados da reclamada, dizer, não, isso aqui não é competência da Justiça do Trabalho, e sim lá da Justiça Civil. Lá na esfera civil. E o juiz tem obrigação de ofício de se declarar incompetente. Ok, senhores? Outra possibilidade também que a gente chama atenção, que poderá ou não cair na Justiça do Trabalho, são ações possessórias. O que é uma ação possessória? Não sei se vocês já tiveram direito das coisas. Provavelmente não, eu acho que estão lá nos últimos semestres. Mas quando vocês tiverem direito das coisas, vocês vão ver a diferenciação lá do possuidor para o proprietário. Então, possuidor, ó, aqui tem um celular. Eu, nesse momento, sou possuidor direto desse celular. Só que eu sou possuidor indireto também, porque eu sou o dono do celular. Agora, se eu alugo um apartamento, eu estou morando num apartamento que não é meu, eu sou o possuidor direto daquele apartamento, mas o proprietário, que é o possuidor indireto, não está na posse do apartamento, mas ele é o dono. Então, indiretamente, ele é o possuidor. Diretamente, quem é que está na posse do imóvel? Sou eu. Eu que estou alugando, eu que estou morando naquele apartamento. E no direito do trabalho, o que isso tem a ver? Isso acontece em algumas situações. Por exemplo, o empregado foi contratado por uma empresa qualquer, sei lá, a empresa Alphalux, por exemplo, e aí o empregado ele recebe o uniforme da empresa, um crachá, um capacete, umas botas, às vezes até um carro, às vezes até um apartamento para morar. Só que não são dele essas coisas. Essas coisas são lá da empresa. No momento que extingue-se o contrato de trabalho, aquele empregado tem que devolver tudo. Lógico. Só que às vezes ele não devolve. E aí nós caímos numa ação possessória. Ou, por outras vezes, o contrário, o empregado leva suas ferramentas para o ambiente de trabalho, deixa lá no armarinho que pertence a ele lá na empresa, ele é despedido e o empregador não deixa mais ele entrar na empresa nem para pegar as suas coisas, os seus pertences, as ferramentas que são dele, as coisas que são dele, o empregador não deixa ele buscar. Nós temos uma posse injusta. E aí, uma ação possessória também. Essa ação também será na Justiça do Trabalho ou não? Fica a dúvida. Senhores, como que eu posso classificar isso aqui na Justiça do Trabalho? Como que eu posso inserir isso na Justiça do Trabalho? A resposta é que sim, ações possessórias dessa natureza também serão julgadas e apreciadas por um juiz do trabalho. Esse é o entendimento. Com fundamento no artigo 114 da Constituição Federal, lá no último inciso, o inciso 9º, outros conflitos decorrentes da relação de trabalho. Esses outros, pode ser um deles, ações possessórias, envolvendo matéria trabalhista. Agora, diferentemente, se eu fui contratado por uma empresa e coincidentemente, lá o dono da empresa resolve me alugar o imóvel dele, foi por coincidência só. O cara me alugou o imóvel, eu fiquei no imóvel, depois encerrou o contrato de trabalho, encerrou o contrato de locação, lá eu não quero sair. Qual é a relação que isso tem a ver com o contrato de trabalho? Zero. Foi só uma coincidência do empregador, o meu empregador, o dono da empresa, foi lá e me alugou um apartamento, coincidentemente. Ou até não foi coincidente, porque eu conheci ele, ele falou, tu não quer alugar o meu apartamento? Eu quero, beleza. Só que não tem nada a ver com o contrato de trabalho. Tem que ter relação com o contrato de trabalho. Como é o caso do empregador que, por gostar muito daquele empregado, vai lá e fornece um apartamento como salário in natura, salário em utilidades. O que é muito comum. Ou ele fornece um veículo porque gosta muito daquele empregado como uma utilidade. E aí nós temos uma clara e evidente relação com
aquele contrato de trabalho, e se tem relação com o contrato de trabalho, deverá ser apreciado na Justiça do Trabalho. Ok, senhores? Muito bem. E nós temos ainda as questões envolvendo danos morais. Danos morais, será que deveriam ser apreciados na Justiça do Trabalho? Ou esses danos morais não deverão ser apreciados na Justiça do Trabalho? O dano moral, ele pode se desenvolver tanto na fase pré-contratual, depois, evidentemente, na fase contratual e também na fase pós-contratual. Existem 3 fases para a gente apreciar os danos morais. 3 fases. Quando que pode ocorrer um dano moral numa fase pré-contratual? Então, por exemplo, a perda de uma chance. Eu vou lá, faço uma seleção com o empregado, prometo ao empregado que ele vai ser contratado em 1 mês, daqui a 1 mês eu vou te contratar, tá tudo certo, gostei de ti, beleza. Aquele empregado sai lá feliz da vida, pede demissão do antigo emprego dele, que ganhava menos, já sai torrando dinheiro que ele não tem, porque ele sabe que ele vai ganhar bem depois. Chega lá na hora e eu não contrato. E aí, se eu não contratei ele, o que acontece numa situação dessas? Complicado, né, senhores? Eu prometi, fiz uma promessa pro cara, e na hora eu resolvi escolher outro aqui. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Não posso. Gerou um dano imaterial, danos morais. Esses danos morais deverão ser reparados. Outro exemplo, eu vou lá e na seleção eu cometo um ato discriminatório. Por exemplo, eu exijo atestado de não gravidez para uma mulher, ou exijo um atestado de HIV negativo para qualquer pessoa. Eu não posso exigir isso. Eu estou cometendo um excesso. Não é porque eu sou o dono da empresa, porque eu sou o empregador, que eu tenho o poder de direção que eu posso cometer abusos e atos discriminatórios. Se eu estou cometendo um ato discriminatório, eu estou cometendo um dano moral àquela pessoa. E aí essa pessoa pode também pedir danos morais. A questão é, onde que essas pessoas vão pedir danos morais? Lá na Justiça Comum ou aqui, para nós, na Justiça do Trabalho? O entendimento é que esses danos morais já são oriundos do contrato de trabalho, ainda que o contrato nem tenha sido iniciado ainda. Só que já existia uma expectativa do contrato de trabalho. Já existia uma expectativa de relação trabalhista. E, portanto, o entendimento é que esses danos morais decorrentes de uma fase pré-contratual serão dirimidos aqui na Justiça do Trabalho. Serão dirimidos na Justiça do Trabalho. Evidentemente que se a gente estiver falando de danos morais cometidos durante a fase contratual, mais ainda, né, senhor? Mais ainda. Ou seja, vamos lá então. Nós temos o empregado que está sofrendo todos os dias um assédio moral. Ele é perseguido. O empregador tirou ele para bode expiatório. Toda hora ele é perseguido, dão apelidos para ele, tiram sarro da cara dele, exigem demais dele, gritam com ele. Pô, isso é algo lastimável, lamentável. Gera o quê? Por óbvio, danos morais. Por óbvio. E aí esses danos morais, evidentemente, decorrentes de um contrato de trabalho, vão ser resolvidos perante a Justiça do Trabalho. Agora, cuidado, senhores. Cuidado. Nós temos os chamados danos morais por ricochete. O que são danos morais por ricochete? O que a palavra ricochete lembra a vocês? Ricochete que significa que
bateu e voltou. Ou seja, é um dano reflexo. Dano reflexo. Não é um dano propriamente que a própria pessoa sofreu, mas que pessoas muito próximas a ela vieram a sofrer. É um dano próprio de uma outra pessoa em relação a quem sofreu de fato, foi aquele que estava trabalhando. Como assim? Não ficou muito claro. Então vamos ao exemplo para deixar bem claro e não ficar nenhuma dúvida quanto ao dano por ricochete, ou também chamado dano reflexo, que provavelmente vocês já ouviram falar, mas como a palavrinha ricochete ela é uma palavrinha estranha ao nosso mundo, né? Então a gente não fala ricochete todos os dias. Como este dano é um dano que não é tão claro assim, vamos trazer uma situação concreta aqui. Se um empregado está lá na sua indústria, na sua fábrica e sofre um acidente de trabalho, daqui a pouco esse empregado perdeu parte do braço. Evidentemente que esse acidente de trabalho vai gerar danos morais. Poxa, imagina, por causa de um acidente de trabalho eu vou ficar sem um braço. É óbvio que isso gera danos morais. Mas isso, quem é que vai sofrer esses danos morais? O próprio trabalhador. O próprio trabalhador vai sofrer os danos morais, ele vai ficar incapacitado para algumas atividades, enfim, pode ser recolocado, pode até daqui a pouco se aposentar por invalidez, não sabemos a situação do caso concreto, mas o fato é que ele sofreu os danos morais. Ele sofreu os danos morais. Daqui a pouco, até ele veio a falecer, e ainda assim ele sofreu os danos morais. Mas, vamos imaginar um exemplo muito pior do que esse. Um exemplo muito mais grave do que esse. Ah, tem coisa pior do que isso? Sim, tem. E já aconteceu. Vou pegar o exemplo, que eu não vou dizer, evidentemente, em qual empresa isso aconteceu, mas já aconteceu numa determinada empresa que eu tive conhecimento. Um empregado estava numa grande caldeira, um grande forno industrial, e esse empregado simplesmente acabou caindo dentro do forno. Por óbvio que ele morreu. Só que pior do que ele ter morrido, ele sumiu. Era tão quente ali que evaporou. A família não tinha mais nem corpo para enterrar. Não tinha mais nem como velar aquele ente querido. E aí eu pergunto para os senhores, quem é que sofreu este dano moral? O dano já passa da esfera do próprio atingido e os seus familiares sofrem o dano moral também. Então, na verdade, eu não estou, daqui a pouco, alguém da minha família sofreu isso e eu vou lá, vai lá a viúva do trabalhador, vai lá o filho do trabalhador, pedir um dano que já é um dano seu próprio. Eu não estou pedindo danos morais pós-morte lá do trabalhador, que teria direito. Os herdeiros podem ter legitimidade para ajuizar uma ação trabalhista. Não tem problema nenhum. Daqui a pouco o empregado vem lá, faleceu, causas naturais, e não recebeu os direitos trabalhistas. Evidentemente que o empregador vai ter que pagar para alguém os direitos trabalhistas, por óbvio. Então nós temos lá os legitimados, os herdeiros, que vão lá pedir os danos, os direitos trabalhistas decorrentes de uma extinção do contrato de trabalho por morte do trabalhador. Então, ele vai ter lá o direito ao seu FGTS, vai ter direito aos dias trabalhados, férias proporcionais, etc, etc. Então são as consequências jurídicas que vão ter que ser pagas para alguém. Claro que eu não vou pagar para o cara que faleceu, porque ele faleceu, por óbvio. Mas alguém vai receber, são os herdeiros. Os herdeiros vão lá receber os direitos trabalhistas. Os legitimados vão receber os direitos trabalhistas daquela pessoa que se foi. Agora, nessa situação que eu contei para vocês, do cara que caiu lá numa caldeira, num grande forno industrial, e simplesmente, além de todo o sofrimento desta própria pessoa que caiu lá, que faleceu e que ainda teve sofrimento na hora da morte, só que ele simplesmente evaporou, sumiu. Imaginem o dano que essa família sofreu. É um dano, assim, terrível. Só que aí o dano já passa para a esfera daquela pessoa. Por isso que a gente chama de dano reflexo, ou por ricochete. Bateu na parede e voltou.
ricocheteou, ou gerou um reflexo em outras pessoas. Isso é um dano reflexo, um dano moral reflexo. Este dano moral, onde eu estou pedindo o meu próprio sofrimento, em decorrente de um familiar meu ter acontecido essa tragédia no ambiente de trabalho, o dano, quem está sofrendo o dano agora sou eu. Não é mais, não estou reclamando dele. Este dano moral não é na justiça do trabalho. Este dano moral, reflexo ou por ricochete, vai lá para a esfera civil, porque não existia nenhuma relação trabalhista entre eu, familiar daquela pessoa, com a empresa. Nada, zero. Zero em relação a isso. Eu estou pedindo um dano moral que eu estou sofrendo. Por isso, o dano moral é lá na esfera trabalhista. Ok, meus amigos? Muito bem. Senhores, por fim, nós temos aqui o dano moral pós-acidente, não. Pós-contrato de trabalho. Pós-contrato de trabalho. Ou seja, o contrato se extinguiu, acabou o contrato de trabalho. Ainda assim, pode ser que gere danos morais após o contrato, já acabou, não foi no decorrer do contrato, foi depois. Acabou o contrato de trabalho e aconteceu algum conflito pós-contrato de trabalho que gerou danos morais. Por exemplo, o empregado foi despedido e o seu chefe lá foi lá e colocou nas redes sociais: já vai tarde, miserável incompetente. Exemplo. Poxa, e bota lá o nome do cara. Bota no Facebook, bota no Instagram, sei lá onde. Colocou lá uma ofensa depois que acabou o contrato de trabalho. Gera danos morais, por óbvio, né? Não precisa nem discutir isso aí. Gerou danos morais. Agora, é aonde que vai ser resolvido esses danos morais? Como ele vem em consequência de um contrato de trabalho, o entendimento é que também seja lá na Justiça do Trabalho. Ou, por exemplo, as chamadas listas sujas. Então, o empregador vai lá e coloca uma lista e dispara e-mail para todos os concorrentes, para todas as outras empresas do ramo, dizendo: olha, não contratem esse cara aqui porque esse cara é muito fraco, é um amador, não tem a mínima condição. Tu não pode fazer isso, ainda que seja verdade. Tu não pode sair denegrindo a imagem daquela pessoa. Ou pior, tu anota na carteira de trabalho. Tu não pode jamais anotar nada desabonador na carteira de trabalho, ainda que seja verdade. Ele pode até ter sido despedido por justa causa de forma correta. Ele foi lá e roubou, furtou o caixa da empresa. O empregador descobriu e despediu ele por justa causa, baseado no 482, a linha A da CLT. E aí ele vai lá e anota na carteira de trabalho toda essa situação. Ainda que seja verdade, ele não pode fazer isso. E isso pode gerar danos morais decorrentes de um contrato de trabalho que também serão processados, dirimidos na Justiça do Trabalho. Esse é o entendimento do dano moral trabalhista. Senhores, saímos aqui da nossa competência material e passamos a falar da competência territorial. O que é competência territorial? Nós já sabemos que a matéria é da Justiça do Trabalho. Só que o que me adianta saber que é na Justiça do Trabalho se eu não sei exatamente onde ajuizar a ação? Eu tenho que saber em qual localidade eu vou ajuizar uma ação trabalhista. Eu tenho, então, pegar lá uma relação de emprego qualquer. Relação de emprego, empresa Alfalux contratou lá o funcionário Antônio. Antônio presta serviço para a empresa Alfalux. Preenche os 4 elementos lá, os requisitos da relação de emprego. Ele tem pessoalidade, ele tem remuneração, não eventualidade e subordinação. Ele tem tudo, senhores, tudo. É uma relação de emprego, não tem a menor dúvida. Se houver um conflito, ele não está recebendo lá 13º, nunca recebeu 13º na vida dele, não está sendo depositado o FGTS, não está respeitando lá o salário mínimo, recebe menos que o salário mínimo, enfim, tem um monte de problema jurídico com esta relação. Mas todo mundo sabe que é uma relação de emprego, ou seja, não há a menor dúvida que isso vai ser dirimido na Justiça do Trabalho. Ok, mas onde, em qual vara da Justiça do Trabalho que vai ser resolvido esse conflito?
Para isso, nós temos que nos ater às regras de competência territorial. Nós já sabemos que é Justiça do Trabalho, ok. Mas em qual localidade da Justiça do Trabalho? Em Santa Cruz, em Porto Alegre, em Capão, onde? Onde que nós deveremos ajuizar uma ação trabalhista? Se a gente não souber isso, a gente vai dar margem para que o reclamado possa argumentar e trazer e apresentar uma exceção de incompetência territorial, dizendo que não é ali que deve ser julgado. Embora seja a Justiça do Trabalho, o local, a localidade está incorreta. E para isso, existem regras. Vem comigo, portanto, senhores, lá para a CLT, abrimos a CLT, artigo 651 da CLT. Artigo 651 da CLT, senhores. 651 da CLT. Abriram aí? Vem comigo aqui, então. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Regra geral. Regra básica de competência territorial, nunca esqueçam. Artigo 651 caput traz a regra básica de competência territorial. Então vamos pegar um exemplo fácil. Eu fui contratado pela empresa Alfalux em Santa Cruz do Sul para trabalhar na empresa que fica em Santa Cruz do Sul. Fui despedido, fiquei insatisfeito, quero ajuizar uma ação trabalhista. Onde que eu vou ajuizar? Numa vara do trabalho de Santa Cruz do Sul. Simples, barbada. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes, eu posso ter sido contratado em outra cidade para trabalhar em outra. Como assim? Exemplo, eu fui contratado só, lá em Porto Alegre. Eu assinei o contrato em Porto Alegre, fiz tudo bonitinho, minha carteira de trabalho, tudo lá em Porto Alegre. A empresa tem a matriz lá em Porto Alegre, tudo. Eu assinei, acordei com a empresa, tudo bonitinho em Porto Alegre. O contrato foi feito em Porto Alegre. Mas a empresa não estava precisando para que eu trabalhasse lá em Porto Alegre. A empresa queria que eu trabalhasse em uma filial aqui em Santa Cruz. Uma filial em Santa Cruz. Onde que eu prestei os serviços? Em Santa Cruz. Nunca prestei serviço em Porto Alegre. Somente em Santa Cruz. Estou há 10 anos trabalhando em Santa Cruz. Onde que o contrato foi assinado? Em Porto Alegre, lá na matriz. Mas eu trabalho só aqui na filial de Santa Cruz do Sul. Fui despedido, fiquei chateado, vou ajuizar uma ação trabalhista. Onde que eu vou ajuizar? Bom, aí já não é tão simples, né? Se eu assinei o contrato em Porto Alegre, se eu vim trabalhar em Santa Cruz, eu posso escolher como é que funciona? De novo, regra do 651 da CLT. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Ou seja, a competência territorial, senhores, competência territorial das varas trabalhistas, ela se dá onde foram prestados os serviços. A competência territorial é local da prestação dos serviços, independentemente de onde eu fui contratado, se for em outra localidade ou até mesmo lá no estrangeiro. A competência para apreciação da localidade, qual a vara que vai resolver o meu conflito, será uma vara trabalhista, não sei qual vara, mas vai ser uma vara trabalhista da cidade da prestação de serviços. No exemplo que eu dei para vocês, uma vara trabalhista de Santa Cruz do Sul. Ok, senhores? Nós temos a regra geral, que é o 651. Regra geral está no 651. Mas nós temos as exceções.
as exceções que estão nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 651, que nós vamos ver na próxima aula. Vamos iniciar a próxima aula tratando de competência territorial com as suas exceções. Ok, meus amigos? Agradeço imensamente a atenção de todos vocês e não esqueçam, temos lá o nosso fórum de dúvidas. Ficou com alguma dúvida? Pergunte ao professor no fórum de dúvidas e nós temos a nossa tarefa. Tarefa que vocês já estão acostumados, tarefa valendo presença. Qual a tarefa? Simples, fazer um breve comentário sobre a nossa aula de hoje. Vão lá e comentem o assunto que achou mais importante, o ponto que achou mais interessante. Faça um breve comentário, 1, 2 parágrafos está ótimo, para validar a presença de vocês. Semana que vem, vamos encerrar a competência territorial e vamos iniciar a competência funcional. Ou seja, embora a gente saiba que é matéria trabalhista, embora a gente saiba a localidade que vamos ajuizar a ação, existe também uma competência funcional de toda a estrutura da Justiça do Trabalho. Varas do Trabalho, tribunais regionais e Tribunal Superior. Vamos ver isso semana que vem. Aguardo vocês, desejo uma ótima semana e um forte abraço.